Bom dia a todos. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, Ele é poderoso, maravilhoso. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. Nesse dia de chuva, chuvas de bênção, a presença do Senhor está aqui conosco. Nós vamos lermos aqui, vamos estarmos lendo aqui no livro do evangelista Lucas, capítulo 6. Lucas 6, do versículo 1. Do versículo 6 ao versículo 11. Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus os observavam com atenção para ver se ele os curaria no dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas, sabendo dos seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé, aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos, discutiam entre si o que faria a Jesus. Então, é uma palavra muito importante, né? Toda a palavra de Deus é importante. Sempre nós temos aprendizagem, nós ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus. E nós temos essa situação, né? Situação que aqui dentro da casa de Deus havia sinagoga. A sinagoga, ela surgiu depois do período do cativeiro babilônico, que eles criaram as sinagogas, né, onde se reuniam ao sábado para ler, para ensinar a lei. Durante a semana também ensinava as crianças no lugar de ensino, onde se reuniam os doutores da lei ali para discutir algumas coisas, algumas tradições, algumas coisas. Mas o mais importante aqui, né, essa situação aqui, nós vemos aqui, tem os três, tem os fariseus que estavam ali, tá? Tinha o homem da mão mirrada, em alguns outros textos diz mirrada, aqui está falando atrofiado, outros diz a mão ressequida, alguma coisa que aconteceu, algum acidente que aconteceu com ele, ele ficou com a mão assim, sabe? Atrofiada e não conseguia mais movimentar. Mas o mais importante aqui não é nem esse lugar, o importante é que Jesus estava ali. Então, o mais importante sempre é onde Jesus está. Onde Jesus está, Ele pode mudar a vida, pode mudar a situação, pode operar o milagre, operar o sobrenatural, né? O sobrenatural de Deus. E aqui diz, né, que a palavra de Deus diz aqui. E parece que eles também estavam preparando uma cilada para Jesus. Né? Esse grupo de pessoas, tem pessoas que ficam se reunindo às vezes para ver como é que vai destruir. Lembre-se, inimigo de Jesus é seu inimigo também. Tá? Esse inimigo de Jesus também é seu inimigo. Nem queira se unir com o inimigo de Jesus, porque ele também é seu inimigo. Pode até parecer bonzinho, mas vai te prejudicar. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus já tinha entrado em outras ocasiões. Jesus, como judeu, também participava das sinagogas, né, ao sábado. Mas aqui, depois que ele teve essa oportunidade de ensinar, ele já tinha ensinado em outras ocasiões. E aqui, no outro sábado, Jesus entrou e ele começou a ensinar. E estava ali o homem que tinha, né, nós já falamos, esse homem que tinha esse problema. A gente lendo, assim, observando, alguns comentários dizem que ele era um pedreiro. Esse homem era pedreiro,
né? Outros dizem outras coisas, mas o interessante é que o homem tinha uma deficiência muito grande na mão. E como essas deficiências causam problema, né? Lembro eu, em épocas passadas, quando eu trabalhei numa empresa que começou uma doença, uma coisa de tendinite ler, né? Lesões causadas por exercícios repetitivos. E foi muito triste isso daí, porque muitas pessoas foram afastadas do serviço e até eu fui afastada também do serviço por causa desse problema, que não era o caso desse homem. A mão dele já tinha ressequido tudo, a gente estava com problema nas mãos, mas a gente ainda conseguia fazer alguma coisa, só que impedia de nós trabalharmos, houve afastamento do serviço. Fiquei afastada uns 8 meses ou mais por desse problema na minha mão. E é muito horrível você ter problema de saúde, problema na mão, no seu corpo, né? Eu me lembro que certa vez eu fui para a enfermaria, estava dentro do serviço, não sei o que eu fui fazer na enfermaria. E quando eu sentei lá, tinha outras pessoas que já havia sido afastada por causa de tendinite. Uma pessoa que trabalhava lá, aí quando eu conversei com ela, eu perguntei, tá tudo bem? Aí ela falou, eu estou com problema no coração e estou passando em psiquiatra. E eu olhei aquilo e eu me assustei, falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Porque o problema é assim, quando você tem um problema, você não só fica com aquele problema não. Sua mente vai adquirindo, você vai adquirindo outro problema. A preocupação entra a preocupação, entra o medo, entra alguns pensamentos. Se você não se apegar a Jesus, se você não buscar a Jesus, você pode até ser destruído. Nessa pandemia que existiu aí por aí, muitas pessoas que ficaram doentes de depressão, nem estava com problema, mas já ficaram com depressão. E nós, assim, vendo assim a situação, porque toda vez que alguém perguntava como é que tá, era tantos exames, vai, tinha que comprovar que você estava para poder ocorrer o afastamento seu. E eu, na época, fiquei muito assim, pedindo a Deus, né? Então, só que a gente não parou nas nossas atividades de buscar a Deus. Paramos o serviço, mas não paramos de buscar ao Senhor. Continuamos buscando ao Senhor, se fortalecendo no Senhor e pedindo oração na igreja e orando. Mas nós vemos que é a situação desse homem. No caso, se realmente ele era pedreiro, como as tradições dizem, bem sabemos, o homem que mantinha a casa. E ele vê, talvez a esposa, os filhos, e ele não tem mais condições de trabalhar, de levar o sustento. Principalmente o homem, né? Que é o homem que trabalha, que faz assim as coisas, e aqui ele começa a entrar aquela angústia, a angústia entra nele, às vezes ele começa já a esconder a mão, né? Porque quando você encontra as pessoas na rua assim, você vai encontrar a pessoa, você paz do Senhor, tudo bem? Agora ele já não podia cumprimentar, estava assim, as pessoas falam, que é isso que você tem? Ainda para o povo lá, nem vou tocar nisso, aí pode ser que seja alguma coisa que vai pegar, né? Alguma coisa do mal, alguma coisa assim contagiosa, né? Que o pessoal judeu tinha essas coisas assim, de não se aproximar de algumas situações. Se era leproso então, tinha que manter-se afastado até da casa, da sociedade. Então, mas no caso desse homem, situação difícil, é igual hoje, sabe, um problema que acontece, às vezes um pai de família perdeu o emprego aí e ele se sente, tem outras áreas da vida da gente que acontece que te deixa, quer tirar a esperança e te desmotivar. Você encontra às vezes pessoas andando por aí, parece que estão sem esperança, certo? Então esse homem aí, certamente, ele deve ter colocado escondido, né? Normalmente as pessoas fazem isso aqui, vou esconder, né? Esconder. Vou usar uma túnica e vou esconder aqui o meu braço, né? Vou pôr uma coisa aqui, ninguém vai saber.
Só que na hora de comer, né, você come com a mão direita, a esquerda aqui você não se adapta bem, sabe? Você não, como é que você vai treinar de novo, cai a comida, acontece um monte de coisa, situações difíceis que entram, que surte, um problema surte. Mas esse homem, ele tomou uma decisão, certo dia lá, ele tomou uma decisão. Porque não adianta você ficar em casa pensando no seu problema. Quanto mais você pensa no seu problema, mais aquilo vai agir, ficando gigante. O seu problema vai crescendo, vai crescendo. Mas por isso que é importante, antes de você procurar o médico, procure a Jesus. Não deixa Jesus para você procurar depois, porque tem gente que deixa as situações, vou procurar, meu plano de saúde é muito bom, eu pago, eu tenho que ir lá, eu posso exigir os meus direitos, vou lá, pago, estou pagando bem, por que não está me atendendo? Por que não está acontecendo essa situação? Não estou vendo resposta, mas eu exijo, eu estou pagando. Mas as pessoas ficam assim, mas se diante de situações difíceis, em primeiro lugar, como a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se em primeiro lugar a gente começar a colocar, buscar a Jesus Cristo, buscar ao Senhor diante da situação, não deixar a situação crescer, não deixa a situação crescer, piorar, mas já vai antes buscar ao Senhor. E esse homem, aqui a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, como nós dissemos, que a diferença, a sinagoga sempre ia estar ali, certo? Mas aqui a diferença que teve nesse dia é que Jesus entrou na sinagoga. Porque Jesus podia curar ele lá próximo ao mar da Galileia, no monte, em qualquer outro lugar. Mas o problema que tinha aqui era o sábado também, né? Que no sábado os judeus diziam, a lei, ninguém era para fazer nada, nem o homem é para fazer nenhuma atividade, não é para fazer nada. Só quem estava lá era o próprio Deus. Jesus tinha as duas naturezas, a humana e a divina. Como humana ele era filho de Maria, mas como divino ele era filho de Deus, E ele que criou, quem criou todas as coisas, ele pode, de repente eu falar, agora eu não quero, eu criei isso, mas agora a partir de hoje eu não quero mais que faça isso. É eu que criei, então ele foi o Senhor que fez o bem, que faz o bem. E a gente vê que esses escribam e fariseus, hoje às vezes nós percebemos pessoas que falam assim, está me tratando igual cachorro, né? Tem pessoas que vê assim, estou tendo um tratamento, estão me tratando igual cachorro. Mas, no caso, no animal. No caso lá, esses homens aqui estavam tratavam o humano lá menos do que o animal. Eles se preocupavam com o animal, mas com o homem, o bem-estar do homem, não se preocupavam. Mas o que eles estavam querendo aqui mesmo era pegar Jesus numa armadilha. Sabe? Talvez eles permitiram, talvez eles devem ter permitido que o homem entrou lá na sinagoga. E a sinagoga era assim, não era assim igual aqui que a gente está de frente. Lá a sinagoga a pessoa ficava no meio e ao redor ficavam todos ali. Os mestres, aquelas pessoas que eram responsáveis pela parte de ensino, estavam ali. E aqui diz aqui, no versículo 7, os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele o curaria no dia de sábado, para terem o que acusar a Jesus. Imagina esse homem, mas pensa nesse homem, que o homem foi lá, escondidinho lá, com a mão dele está lá, pensa bem. Ele está escondido, o pessoal está tudo em círculo, ele procurou ficar afastado, com a mão talvez uma blusa assim, uma túnica que cobrece a mão. Eu não vou ficar em casa não, porque se eu for em casa,
Se eu ficar em casa, eu vou estar alimentando mais esse problema. Mas se eu for à casa de Deus, eu vou alimentar a minha fé. É isso que ocorre. Quando nós viemos à casa de Deus, louvar o Senhor, nós estamos alimentando a nossa fé, cantando louvores ao Senhor, nós vamos alimentando a nossa alma que estava assim abatida, triste, você começa a ouvir os louvores, exaltando ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, e começa a alimentar a sua alma, alimenta a sua esperança, e você começa a sentir-se melhor, sentir melhor alimentando a sua fé. E ali estava esse homem lá, assim, meio, não estava assim meio visível, estava lá assim, talvez com a cabeça baixa ali. E quando Jesus entra, os escribas falaram, hoje nós vamos pegar Jesus. Nós vamos achar uma coisa para acusar a Jesus. E Jesus está ensinando ali. E Jesus conhece os pensamentos. Não pense você. O Senhor conhece todos os pensamentos. O Senhor conhecia a situação daquele homem que estava naquela situação difícil ali. E conhecia também os pensamentos dos homens. Eu calculo que esse homem da mão mirrada estava ali sentado. Quando ele olhou assim, ele viu que os escribas e os fariseus também estavam olhando assim. Olha, ele está lá, ele está ali, sentado ali, ó. Está sentado ali. Ele está sentado ali. E ele deve ter pensado, nossa, estão de olho em mim. Será que vão me tirar daquele bem? Mas não era, que eles queriam pegar Jesus. E acontece o seguinte, aí nós vemos o texto bíblico, diz, a palavra de Deus diz assim, mas sabendo seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele levantando-se, ficou em pé. Pensa bem, na situação de Jesus lá no meio, né, que estava ensinando, fala para o homem, levanta-te, fica em pé. E o homem se levantou e ficou em pé, e fica em pé aqui no meio. Fica aqui no meio. Fica aqui no meio. Uma exaltação de Deus. Ele estava talvez escondido. Levanta-te, fica em pé aqui no meio. Fica aqui perto de mim. Por isso que a gente tem que se aproximar de Jesus. Fica perto de Jesus. Que Jesus ele pode mudar a sua situação. Jesus ele é poderoso para mudar, reverter todas as situações. Né? E então, aí no versículo, o homem ficou lá em pé, no meio ali, que estava cercado, era cerca de 100 pessoas no total, que ficava nas sinagogas, tinha várias sinagogas, mas 100 pessoas aproximadamente, era o total de pessoas que ficavam em cada sinagoga. E aquele homem lá, sentado, em pé, né, diante de Jesus ali, e então Jesus disse, lhe disse, eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirar? Então Jesus faz a pergunta para eles. No Evangelho de Mateus e de Marcos vai falar, né, que chamar eles de hipócrita, né? Vocês no dia de sábado, se um animal de vocês cair dentro de um buraco, vocês vão lá e tiram, certo? Vocês vão lá, dão água para o seu animal no dia de sábado, que não era permitido, mas eles faziam. Agora, o que é que vale mais, um homem ou um animal? E o amor, onde é que está o amor? Às vezes as pessoas criam regras, mas põe de lado o amor. Tem que ser o que elas pensam. Mas é interessante, né? Que Jesus olhou ao redor e disse ao homem. Aí, depois que Jesus confrontou todos eles aí, o homem ali no meio, né, talvez assustado ainda, perto de Jesus, e assustado. O que vão fazer comigo, né? Aí Jesus disse assim, estende a mão. Aí quando o homem estendeu as mãos, os dedos dele começou a abrir, ficou normal, a mão dele ficou normal, e ele deve ter ficado muito feliz. Ele se alegrou muito com aquela bênção, aquela vitória, porque ele estava com a mão atrofiada. Os inimigos não gostaram.
Mas o homem se alegrou e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E na nossa vida, o que é que está atrofiando as mãos? Às vezes tem coisas que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer parece que não está dando certo. Tudo que a pessoa até procura fazer, não dá certo as coisas, né? Tem aquele filme lá, uma pessoa que tinha... Eduardo Mão de Tesoura. Edward, Mão de Tesoura. Mão de Tesoura, que ele assistia isso faz tempo, que ele ia foi fazer um carinho na moça, machucou a moça, né? Às vezes um carinho que foi fazer, fez errado, foi um problema. Mão de tesoura, outras pessoas vai ajudar, quando vai ajudar, derruba o vaso. Eu quero ajudar, mas aí você fala, fica longe aí. Fica longe, porque tudo que você está pondo na mão não está dando certo. Aí você quer até fazer alguma coisa, mas as pessoas falam, ah não, deixa de canto aí, porque tudo que vai fazer está dando errado. Então, tem hora que parece que está recebida. Você tem conhecimento, você sabe, tem até se formou, tem uma profissão que não consegue exercer, parece que aquela parte está seca na sua vida. Você não consegue se movimentar, não consegue coisa, então onde a gente tem que se levantar e ir até Jesus. E sabe o que é que você vai fazer com as pessoas, os opositores? Existem opositores. Existe opositor e você tem que se afastar dos opositores. Lembrando, Abraão, quando começou a ter problema, os pastores de Ló começou a dar problema lá com os pastores de Abraão. Era família. E estava tendo atrito e Abraão falou, olha, vamos nos separar. Vai para um outro lado, eu não quero ficar brigando, discutindo com você. Vai, você escolhe qual lugar que você quiser ir e eu vou para outro. Não precisa a gente andar junto, não precisa nós brigar. Os opositores, né? Mais tarde, quando Sara teve o filho dela, que a Agar estava rindo, a Agar e Ismael estavam rindo do bebê de Sara, e da Sara, Sara falou, põe fora a escrava, não quero ela mais aqui. Não é verdade? Você não tem que andar com o seu inimigo aí, o seu opositor aí, te querendo, jogando coisa na sua cabeça. Você quer fazer as coisas, porque às vezes você está se esforçando para fazer, mas tem os opositores. Os opositores não querem. Os inimigos de Jesus são teus inimigos também. Nós vemos no caso de Ana. Ana vivia ali sofrendo, no caso de Penina, competidora, tudo mais. Mas um dia Ana vai, e quando ela leva o caso até em oração, quando ela saiu de lá, saiu com a resposta e ela, Penina que se vire, eu estou aqui, eu sou casada com Eucana e já saiu com uma esperança, a vida dela se transformou, foi transformada, porque ela teve um contato com Deus. Entendeu? Então, a gente tem que deixar pessoas que só te põem para baixo. Você encontra a pessoa, quando você vai contar uma coisa boa, a pessoa fala, mas isso aí vem contra negativo em cima. Então, se afaste. Não é para você odiar essas pessoas. Simplesmente se afaste. Deus abençoe você, vai para o outro lado. Você vê assim, Davi também, a situação de Davi, quando Davi foi até fazer em obediência ao pai dele, mandou ele observar os irmãos dele, levar alguns alimentos lá. Quando Davi ficou sabendo o que estava acontecendo, os irmãos dele ficaram furiosos com Davi. O que Davi fez? Separou, foi para o outro lado. Está falando de mim, está me acusando, eu não vou ficar discutindo com ninguém. Vou deixar essa pessoa brigar sozinha. Quer brigar? Briga sozinha, tá? Vou deixar você falando só. Eu não vou perder a minha paz e não vou perder a minha bênção por causa dessa situação. Então, a mesma coisa, você está com uma situação difícil, deixa o que é que está te oprimindo. Luta, se levanta em oração, se levanta e buscando ao Senhor, usando a palavra de Deus, que é as ferramentas que nós temos. Sua mão pode estar miada aí, mas sua boca não. Abra a boca em oração, em louvor, declare a palavra de Deus. E o Senhor, Ele é poderoso
Então é coisas que nós aprendemos nessa palavra, porque é tantas vezes coisas que a gente vai fazer e as coisas estão dando ao contrário, está dando ao contrário. E a gente tem que se afastar de pessoas assim, né? Ah, mas como? Você não vai odiar a pessoa, simplesmente se afasta, certo? E aí que nós vemos aqui o que aconteceu. Jesus, olhando para todos ao redor de seu homem, estende as suas mãos, e ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam aqui sobre o que faria com Jesus. Não, outras versões dizem que eles discutiam como ia matar Jesus. Certo? Mas hoje em dia também tem uma perseguição contra Jesus e contra a igreja dele. Mas nós temos a palavra de Deus já diz, já nos garante que nós já somos mais do que vencedores. E que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas nossa batalha é espiritual. Então se levante em oração, em buscando a Deus, e buscando em Deus a estratégia. E o Senhor, Ele é poderoso para abrir portas, para fazer o sobrenatural, te dar uma ideia que você nem imaginava. O Senhor vem, te mostra uma coisa que você já tem, e Deus vai usar as suas mãos. Usar as suas mãos. E a palavra de Deus, o Senhor diz lá em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então nada pode impedir Deus de operar. E nada, e quando você se entrega, porque se aquele homem tivesse ficado em casa, ficando curtindo o seu problema, ele não tinha recebido a bênção. Ao chegar ali, se ele, quando Jesus falou, levanta-te e vem para o meio, ele falou, estou com vergonha, não vou não. O importante também é você se levantar mesmo na situação que você está. Ah, quando eu melhorar, aí eu vou me levantar. Não, Jesus quer que você se levante agora, do jeito que você está, com a situação, com essa situação que você está difícil, passando por crise, causando injustiça, aguardando resposta. Então você fica com aquele na cabeça, mas agora se levanta nesse momento e se aproxima de Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele tem a resposta. Ele é poderoso, sobrenatural de Deus. O poderoso Deus, Ele é poderoso para fazer maravilhas na sua vida. Sabe, o nome do Senhor vai ser glorificado. Seus opositores vão ser envergonhados. O nome do Senhor vai ser glorificado. Então, a palavra de Deus mais assim é para nós, para não desistir. Não desistir. Quando está batendo aquele desânimo sobre a sua vida, venha à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei imaginando, acredito eu, que todas as vezes que esse homem que foi lá e que foi curado, ele foi curado ali na sinagoga, Jesus operou um milagre ali na sinagoga. Aí agora, todas as vezes que ele entrava na sinagoga, agora ele lembrava do milagre dele. Um dia eu tive ruim e eu vim aqui na sinagoga e Jesus, o importante é que Jesus estava lá e Jesus me curou. Então, o importante é que ele estava com a mão presa, a mão mirrada, ele era pedreiro, não podia construir, não podia mais trabalhar, não podia mais fazer as coisas. Mas ele foi lá, no dia que ele foi, Jesus chamou. E quem sabe que hoje é o dia que Deus vai dar a sua vitória, que vai te chamar. Tudo tem um tempo. Então é importante a gente estar na casa do Senhor. E nós, quando viemos à casa do Senhor, eu me lembro, todas as vezes que na igreja era feito o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu sempre ficava lá, já tinha aceitado Jesus. Aí eu lembrava também o dia que eu aceitei Jesus. Quando você vê uma pessoa que aceitou Jesus, está aceitando Jesus, fala, um dia eu também aceitei Jesus. Você vê uma pessoa que está com dificuldade, aí você chega. Esse homem mesmo,
Esse homem que foi curado desse problema dele da mão, e ele chega para os amigos dele: olha, minhas mãos como tá, agora eu já posso trabalhar, agora eu estou melhor ainda do que antes, eu estou melhor do que antes. Então ele dava testemunho com a vida dele. E as pessoas, quando via, perguntavam para ele: como é que foi? Jesus, ele entrou e ele fez uma obra grandiosa na minha vida. E as pessoas, é assim na nossa vida, nós somos testemunhas vivas. Quando nós andamos por aí, que alguém está com problema, nós sabemos que é a nossa fonte, quem é que nos salvou, que nos curou, e nós sabemos que Jesus ainda hoje faz milagre. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Não tenha medo. Tá? Se surgiu alguma coisa, se tem alguma coisa que está te amedrontando, não deixe de vir à casa do Senhor, porque quando você vem aqui, a sua fé é alimentada. Sua fé é alimentada através da palavra, dos louvores e também dos testemunhos. E você ver outras pessoas também que já foram libertas, que já foram salvos. E é na casa do Senhor que nós somos fortificados. Nós somos restaurados. As nossas mãos, né? Às vezes nós somos parados e tem coisas na sua vida, parece que tem uma coisa espiritual que não está deixando você andar para frente. Uma amarração que está segurando, mas o Senhor te liberta e você pode ser ágil novamente. Né? E eu agradeço a Deus, a bondade dele, porque em épocas passadas, quando eu tive esse problema de tendinite, uma vez que eu fui à igreja, que eu segurei uma criança, peguei uma criança de uma pessoa no colo, lembrei que eu tinha tendinite, na hora quase que eu derrubei a criança, porque eu pensei: mas eu não posso segurar, pega rápido, eu não posso pegar, porque a mente da pessoa fica pensando em problema. Mas quando você vê, você está orando, você está pedindo: Senhor, Tu és a força da minha vida, não existe impossível para Ti. Senhor, adestra as minhas mãos para louvar, para exaltar o Senhor. Então, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E se levante, não fique em casa, venha buscar o Senhor, porque na casa do Senhor há a palavra de Deus para destravar a tua vida, o que está travando a tua perna, a tua vida, que não está deixando você andar. Jesus Cristo, Ele é poderoso e faz o sobrenatural. Como Ele agiu na vida daquele homem, Ele também é poderoso para agir na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.